Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! De novo. Estamos aqui mais uma vez junto com vocês para estudarmos um pouco da lição dessa semana, é isso, Esther? Isso mesmo. Vocês já estão seguindo as páginas oficiais da Missão Nordeste? Se você ainda não tá, então não perca, vá logo, certo? Não perca tempo e siga a Missão Nordeste no Instagram, no YouTube e no Facebook, certo? Para vocês não perderem as programações e nem perder a revisão da lição da semana, né, Sonara? Às sextas-feiras, às 6 horas, certo? E você que ainda não compartilhou com seus amigos, compartilhe lá com seus amigos esse vídeo, com os seus jovens aí da sua igreja, certo? Que ainda dá tempo de compartilhar para todos assistirem, pra gente revisar junto a lição da Escola Sabatina dessa semana. Isso mesmo. Mais uma vez vamos falar aqui do Projeto Maná, certo? E aí, você já assinou a lição da Escola Sabatina? Eu espero que sim, tá certo? Porque o dia de assinatura geral tá chegando dia 15, certo? Nós vamos ter uma programação maravilhosa. Eu tenho certeza que o pastor aí do seu distrito já começou a divulgar nos grupos da igreja, já falou pra você, você já tá sabendo dessa mega live que vai acontecer dia 15 a partir das 10 horas da manhã, com convidados muito especiais, pastores muito especiais, cantores. Então você não pode perder essa live, fora os sorteios maravilhosos que vai ter nessa live também. Você vai perder, Esther? Não, que eu quero ganhar no sorteio. Eu quero ganhar no sorteio também. Então, olha, é a sua oportunidade também, caso você hoje, sexta-feira, você ainda não fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, se prepare para fazer dia 15, tá bom? Desse dia do mutirão da assinatura da lição da Escola Sabatina. Eu já fiz a minha, tá bom? Só vou assistir lá a programação e divulgar também, tá certo? Então se prepare para você também ter acesso a esse material tão maravilhoso para o ano 2022, tá bom? Quero ver o comentário de vocês, quero ver todo mundo com a sua assinatura da lição da Escola Sabatina de Jovens, tá? Vamos deixar de conversa, vamos para o que interessa, que é o estudo da nossa lição. E aí, vocês estudaram a lição os 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido você a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. Vamos revisar a lição? O tema da lição dessa semana foi igualdade em natureza, e o texto-chave que baseou todo esse estudo foi no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 18 ao 25. Para iniciar o nosso estudo, né, o nosso resumo aqui, nossa recapitulação, eu gostaria de ler só alguns versos desses principais. Olha só, acompanha aí, certo, na sua Bíblia, a partir do verso 18 do capítulo 2, que diz assim, Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhes correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se sentiam vergonha. Iniciamos esse estudo dessa semana. Aqui no texto traz um relato da criação, né? Já no finalzinho, né? Na verdade, da criação da terra e também da criação da mulher para fazer companhia a Adão, né? Algo que ele sentiu falta, como a gente até combinou na semana passada, comentou, né? Esther, que ele sentia falta, começou a dar nomes aos animais
e ele percebeu que tinha um macho, uma fêmea, uma companheira de cada um, né? E ele se sentiu também com essa... Ele sentiu essa necessidade de ter uma companheira, né? E na verdade, a falta que ele sentiu até foi plano de Deus também, para ele ver a necessidade que ele tinha, né? Apesar, mas vivia perfeito, ele realmente precisava, né, ter essa companheira, mas era plano de Deus desde a criação, até porque até os animais tinham, porque Adão também não iria ter, né? E para continuar aqui, né, Esté, a gente inicia aqui a semana falando sobre a nossa socialização com as pessoas, né? A importância da gente socializar tanto em relacionamento, né, entre homem e mulher, né, em relacionamento mesmo, como também entre as pessoas, né, de amizade. E a lição aborda da grande dificuldade, né, que está acontecendo agora, que é em relação à internet, né? Esse impasse que a gente enfrenta. Aproxima quem está longe, mas distancia quem está perto, né? Isto é verdade, Sonara. E o que eu acho interessante é quando Deus vai criar o homem, né? Imagine um mundo perfeito. Adão lá naquele jardim, naquele paraíso, o ambiente perfeito, tudo era perfeito, tudo foi criado da forma mais perfeita que existe, mas mesmo assim ele tinha essa necessidade, né? Tem um texto de Ellen White que, quando fala da criação, tem até na lição, até esse texto, Sonara, que diz assim, né? Que o ser humano, ele não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ser social. Sem companhia, as belas e agradáveis ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de afinidade e companhia. Então, é da gente, certo? Da gente, ser humano, precisar da companhia uns dos outros, de outros seres humanos. Então, imagine, eu não sei se vocês escutam às vezes histórias de anjos e de gente que tem experiência com seu anjo, que já viu anjos. E eu fico doidinha, com muita vontade assim, às vezes, eu acredito que você também tem esse desejo assim, de ver o seu anjo. E deve ser incrível, né? Isso. Mas imagine, Adão, ele tinha comunhão com os anjos, ele via os anjos, ele via o próprio Deus, mas aquele lugar de perfeição, ele não poderia proporcionar tanta felicidade como poderia proporcionar se não tivesse uma companhia. Então, a Eva era alguém semelhante a Adão. Como ele disse, né? É até poético o que ele fala, né? Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Então era alguém que era um com ele em natureza. Alguém que entendia o que ele estava passando, que entendia os sentimentos, porque tinha os mesmos sentimentos, né? Então é engraçado, Sonara, porque assim, na internet tem muito... Eu acho muito massa meme, eu gosto muito de meme. E tem uma coisa interessante sobre memes, é que você fala uma coisa e é engraçado porque é uma coisa que acontece com outra pessoa do mesmo jeito. Então, é muito incrível. É isso. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós iguais, né, semelhantes. Nós podemos ter empatia um pelo outro. Então, isso meio que, quando é uma coisa harmoniosa, aquece nosso coração. Então, nós não fomos feitos para vivermos só, entendeu? Então, Deus, ele colocou no meu e no seu coração isso de viver em comunhão uns com os outros. E o casamento, né, ter alguém do sexo oposto para formar uma família, é a expressão de maior intimidade e de maior sociabilidade que o ser humano pode ter. Então, preenche aquelas necessidades da gente viver em comunhão com outra pessoa, né, na nossa natureza. Então, tudo é plano de Deus, né? Vivemos em harmonia, em sociedade, é plano de Deus. E o mais interessante, né, é quando Deus diz que não é bom, né? A gente até falou já algumas lições atrás, né, de que quando Deus diz não é bom, ele também não está condenando ou dizendo que é algo ruim, né, algo amaldiçoado para sua vida, você está só, né? Mas não é bom que você esteja só. E se for possível, você esteja com alguém, né? Ele enfatiza isso. Não é bom que o homem esteja só.
Então, ao você ler essa frase, né, dá uma conotação de que você precisa de alguém, né, que seria interessante um mais em sua vida, né, que justamente é uma companheira, né, é um relacionamento, um tipo de relacionamento, seja conjugal, né, de homem e mulher, como de amizade, né, Exatamente. isso familiar é algo que seria importante, né, e outro ponto também da lição é que nós fomos coroados, né, de glória e de honra. E Adão e Eva foi coroados, né? Foram feitos à imagem e semelhança de Deus, né? O quanto eles eram perfeitos, né? Suas ações eram perfeitas, né? Isso, seu relacionamento era perfeito, a sua comunhão era perfeita. A partir do momento que eles se uniram, né? Até aqui na lição, né? Diz assim, olha... O casal edênico pode experimentar um dos maiores prazeres existentes, acessando cada uma dessas esferas ao mesmo tempo. Esse foi um presente maravilhoso concedido por Deus. Ao proporcionar essa experiência à humanidade, ele estava revelando sua bondade sem fim. Então, de uma certa forma, foi o presente de Deus para a humanidade, né? Através de Adão e Eva. E algo assim era interessante, né? Aqui também da lição, que diz que ao eles receberem, né, um domínio sobre toda a terra, tanto os homens quanto as mulheres deveriam revelar o caráter de Deus, sua autoridade, seu poder. Então era plano também de Deus a adoração, né? E era uma necessidade do ser humano, né? E eles foram coroados, né? De glória, de honra. E eles foram muito privilegiados. É verdade. Como até você comentou, né? Eles poderiam ver os anjos. Eles poderiam ver a Deus face a face. E principalmente Adão, né? Adão tinha todo esse relacionamento antes de Eva existir, né? O quão plenitude isso era, né? É verdade. Sonara, eu acho massa isso de estudar a natureza humana, falar de quem nós somos, né? Do que nós somos feitos. Eu acho massa estudar sobre isso. E você falou aí que quando o homem, Deus deu uma função para ele, né? Aqui na Terra, ele estava representando o caráter de Deus, né? Não, aí a lição até destaca, né? Foi uma parte do que você leu, que o homem ele tem um propósito, né? Deus deu um trabalho para ele e ele é composto de muitas outras coisas, né? E aqui diz, ele é criativo, ele é espiritual, ele é inteligente, ele é moral, é teleológico, que quer dizer que tem a ver com propósito, e relacional, da mais alta ordem, feita à imagem e semelhança de Deus. E por que eu acho isso massa? Prova disso é a necessidade que Adão teve de se relacionar mesmo com uma pessoa igual a ele, Exatamente, né? Ele é relacional. Então, por que eu acho isso massa? Porque, infelizmente, né, o nosso mundo, como a gente começou estudando sobre isso, sobre cosmovisão, as ideias filosóficas, ditas até científicas, muitas vezes, elas apresentam o homem, o evolucionismo, o humanismo, elas apresentam o homem como alguém, imagina, né? Tipo, a gente não foi criado com propósito, a gente evoluiu ao longo da seleção, através de seleção natural, sem nenhum propósito, de um ser que é totalmente sem moral, como um mamífero igual a nós, igual o macaco, né? E outros seres, né? Que não têm moral. Então, nós viemos disso e a sociedade, e nós apenas evoluímos. Então, ela como é que é a palavra? Agora eu me esqueci a palavra. Mas é tipo assim, ela diminui o valor do ser humano. Denegrine. Ela diminui o valor do ser humano. Então, tipo assim, não mostra quem realmente nós somos, né? Quando Deus fala da criação, mostra a beleza, a complexidade, a forma elevada que nós somos criados. Não um ser sem propósito que, à medida da evolução, percebeu que a moral é uma coisa boa para a sobrevivência e adotou conceitos morais. É algo muito mais elevado que isso, né? E com isso, Esté, a gente entende a palavra, né, da nossa rede semântica dessa semana, que é simetria. Não é isso? É igualdade, é o complemento, né? É o encaixe. E você aí? O que você colocou na sua palavra da rede semântica? Comente aqui no nosso vídeo, a gente quer ver a interação de vocês também, tá certo?
E nessa simetria, né, nessa igualdade, Esther, nós entramos no ponto da sexualidade, quando Deus diz, né, que nesse momento você vai se tornar né, que é plano divino, isso é um momento único, né, entre o casal. E até na lição, em algum momento da semana, comenta sobre isso, né, de que também isso reflete a nossa natureza divina, porque é algo criado por Deus, né, algo que é necessário no relacionamento entre o homem e a mulher. E isso começa a se desviar, né, diante de algumas atitudes que temos, né, na nossa vida, como a gente já viu semana passada, e também no exemplo que a lição traz, que é o seu relacionamento, né, nessa conexão digital que está hoje em dia muito aflorada entre os jovens, né, Esther? É verdade. Então, é tipo assim, estudando a lição, né, a gente percebe, na lição de segunda-feira, especificamente, fala sobre isso. Quando muitas pessoas, às vezes, têm na mente de separar a relação sexual, o sexo, de duas formas, né? Só o prazer físico e prazer emocional. Alguns separam a emoção do ato físico, né? Mas a gente percebe que até a psicologia, a lição fala, né? Destaca isso, que a psicologia, ela mostra que o sexo ele atinge várias áreas da nossa vida. Atinge a área espiritual, revela prazer, realização espiritual, né, como a lição diz, prazer físico, satisfação intelectual, ressonância emocional, dar e receber. E quando esses componentes, né, um desses componentes sai, se separa, né, dentro do relação sexual, existem prejuízos, né? E a lição ela dá muitos exemplos. Por exemplo, muitas pessoas elas tiram a parte emocional e se envolvem no sexo somente com relação ao prazer físico. Aí vem o quê? Vem a pornografia, porque é o sexo solitário que a gente falou na semana passada, né? E tem outros exemplos aqui que a lição traz, que é o voyeurismo, categorias virtuais, aquela coisa sem a emoção, né? E muitos envolvem a emoção, mas tiram a parte da exclusividade, né? Que a gente sempre tem que destacar que a vontade de Deus é que seja o sexo dentro de um relacionamento de matrimônio, né? É o seguro, o sexo seguro. E quando é fora disso, né? E aí são exemplos de relacionamentos extraconjugais, a poligamia, né? Os poliamores. Então, isso também foge do propósito de Deus, né? Então, para ser algo pleno, para ser algo totalmente satisfatório, tem que estar dentro dos parâmetros daquilo que Deus colocou. E isso a gente falou bastante, né, na lição da semana passada. É verdade. E o sexo seguro tem nome. Este é o casamento. Exatamente. Né? E isso foi pleno, também criado na criação. Foi um momento divino que o Senhor criou, né? Isso desde da criação do mundo, né? Isso, Esther? Exatamente. E assim, pra gente já finalizar aqui o nosso estudo dessa semana, Deus ele nos fez para ser um ser social, né? Nos relacionarmos diretamente, né, com as pessoas, seja em amizade, família, em relacionamentos conjugais, né, homem e mulher. E o interessante é que Deus ele celebrou essa união, né, essa primeira união lá no Jardim do Éden, perfeita, né? E nós também, para conseguir, nós podemos assim conseguir a perfeição? Não podemos, né, Esther? Só Adão e Eva. Só Adão e Eva, mas se entendermos, né, para que nós fomos criados, nós podemos viver procurando, né, atingir o ideal de Deus. Atingir o ideal, né, de Deus. E como a gente até comentou essa lição, né? Porque essa semana fala muito sobre ser a imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez a imagem e semelhança dele. A lição fala o seguinte, que o homem deveria ter a imagem de Deus, mas só Cristo é a expressão exata da imagem de Deus. Certo? Então, Jesus... Até diz assim, né, Esther? Desculpa, tanto na aparência exterior quanto no caráter. Isso. Em todos os aspectos, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Aí, como a gente estava falando, quando o homem decidiu se afastar de Deus, a imagem de Deus ela foi quebrada. O que a gente vê pelo mundo não representa, né, Deus. A maldade, o egoísmo, a coisa ruim, né?
a morte e a dor, nada disso representa o caráter de Deus, certo? Mas Jesus, ele veio aqui para restaurar a imagem de Deus na gente. Então, a salvação tem tudo a ver com a sexualidade. Olha que massa! Porque Deus, ele veio restaurar a imagem dele na gente, pra gente ser harmonioso nos nossos relacionamentos, sermos harmoniosos nos nossos relacionamentos, né, Sonara? Por mais difícil que seja. Isso, mas com a graça de Jesus a gente pode voltar a ser o ideal de Deus, né? E Esté, olha só, um comentário que tem aqui na lição diz assim, ó, a mente era capaz de compreender as coisas divinas. Eu tava falando de Adão. De Adão quando foi criado, né? Exatamente. As afeições eram puras, os apetites e desejos estavam sob o domínio da razão. Não era apenas sentimento, não fazia essa divisão como você falou aí, né? Não havia apenas ou só razão ou só sentimento, né? Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Isso é antes dele se afastar do Pai. Eu me emociono, né, nessas coisas, sério mesmo, não sei vocês. Tudo era digno de honra e plenitude, né? Era algo glorioso, mas o mais interessante realmente é essa esperança, porque Deus, ele já tinha um plano para esse afastamento de Adão do Pai, não é isso? Nós não podemos ter essas características perfeitas que Adão tinha. Por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas nós podemos viver em busca desse ideal de Deus. Através de Jesus. Através de Jesus, não é isso? Isso. E é possível, porque se Deus, ele deixou as orientações, então nós podemos ser, sim, a semelhança de Deus, mesmo assim vivendo nessa imperfeição. Porque nós podemos, sim, continuarmos, né, vivendo em busca desse ideal. Exatamente. Né? Aí é lindo, né? Porque vai falando da criação e como a gente está destacando bastante nessa semana. Aí continua com a criação da mulher, que mostrando que Deus nos criou para ser sociáveis, né? Aí olha que interessante. Tem um texto muito legal, muito massa aqui, de Ellen White, lá em Mensagem aos Jovens. Ela está falando para os alunos, né? Os alunos, eles devem ser ensinados que não são átomos independentes, mas que cada um é um fio que deve se unir ao outro, a outros fios na composição de um tecido. Gente, é plano de Deus a gente viver em sociedade, certo? Mas para quê? Aí tá aqui, ela fala que em nenhum departamento essa instituição pode ser dada com mais eficácia do que na escola doméstica. O que ela está falando aqui? Em casa, no lar, né? Na família. Então, quando está no poder deles próprios aproveitarem de tal maneira o tempo e oportunidades que formem um caráter que os torne úteis e felizes. Por quê, Sonara? Porque os que se fecham em si mesmos, que não estão dispostos a se esforçar para beneficiar a outros através de um convívio amigável, perdem muitas bênçãos, pois através do contato mútuo a mente é aperfeiçoada e refinada. Pelo intercâmbio social formam-se amizades que resultam em uma união de coração e uma atmosfera de amor que agradam o céu. Então, a gente vivendo em comunidade, a gente começa a desenvolver coisas que Deus quer que a gente desenvolva, entendeu? Porque lá no céu a gente vai viver em comunidade, a gente vai viver em amor, com sentimentos de laços de amor entre uns e os outros, entendeu? Então a gente não pode se isolar das pessoas, não podemos nos isolar do mundo. Jesus, ele deu um exemplo, ele estava no meio das multidões, ele estava no meio das pessoas, conquistando os sentimentos das pessoas. Porque para a gente viver em comunidade, a gente precisa deixar algumas coisas. Essas coisas, Sonara, que a gente tá falando que a gente não é perfeito, entendeu? Então, esses defeitos começam a aparecer e você vai ter que mudar, entendeu? Então, viver em comunidade e especialmente viver no lar, né? E viver em família, com esposa. Por enquanto, eu, por exemplo, sou filha. Numa família, eu sou filha. Mas um dia eu vou ser esposa. Então, esse convívio vai aperfeiçoando a gente, se a gente perseverar, claro, né? E Jesus, no meio, né, nos ensina a amar, nos ensina a desenvolver essas coisas que vai nos tornar úteis e felizes, né? Porque quando a gente vive longe das pessoas, isolado, a gente fica egoísta, a gente vive, não vou me aproximar das pessoas não, porque eu sofro demais.
Não, gente, não é o propósito de Deus. Tipo assim, vou viver na minha vida, né? Então, não é propósito de Deus, porque você não vai aprender a lidar com as pessoas, você não vai aprender a lidar com os outros. Deus quer que você desenvolva essas coisas, né? Essas características. Isso. Que só o convívio pode. E quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos, né? E praticados também, você tem um relacionamento social abençoado, né? Cheio de bênçãos. Independente de qual seja esse relacionamento social, né? Seja de amizade, de família, né? De conjugal. Então, quando esses princípios divinos é exaltado na sua vida, né? Deus está presente e você se torna, você está, né? Num relacionamento abençoado por Deus, né? Você era um ser social abençoado por Deus. É verdade. Maravilhoso, né, Esté, o estudo da nossa lição Muito essa semana, massa. Exaltando a criação divina, né, essa plenitude de sermos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, né, como ser sociais também, porque isso é plano do Senhor também, que não estejamos sozinhos, né, sozinhas. Olha só que ainda dá tempo esse pessoal, né, Esté, compartilhar com os jovens. Então você vai pegar o link desse vídeo se você está no YouTube, você vai mandar aí no grupo do WhatsApp, certo? Para os seus jovens. Se você tiver aqui no IGTV, no Instagram Adventistas MN, você compartilha nos seus stories. Pode marcar o nosso Instagram pessoal também, vai aparecer aí na tela de vocês. Tá bom? Comente aqui no vídeo, compartilhe nos seus stories, mande aí no direct dos seus jovens também. Tá certo? Vamos todos estudar ainda a lição, ainda dá tempo para juntos. Amanhã você revisa daí, nós revisamos de cá, né? Está na nossa sala de jovens e a gente se encontra próxima semana, sexta-feira, nas páginas oficiais Adventistas MN às 18 horas. E não se esqueça da live oficial do Maná. Vamos lá, gente. Domingo, dia 15, tá bom? 10 horas da manhã, no canal Adventistas Nordeste, tá bom? Não se esqueça de assinar a sua lição. Adventistas Nordeste, a página no YouTube. No YouTube. Tá bom? Então a gente se encontra próxima semana. Tchau. Tchau, gente.